E para falar sobre isso, a gente trouxe hoje aqui o Vander, que eu vou pedir pro Alexandre, né, apresentar o Vander com o nome completo, que aqui senão a gente fica tudo pela metade aqui, né? Bom dia, Tony, bom dia pessoal da técnica, todo mundo que está nos assistindo, nos escutando. Eu tô aqui com o Vander, a gente é colega. Vander o quê? Vander Rodolfo da Silva. Muito Vander bem. Silva, eu acho que ele se apresenta aí, agora ele virou youtuber, canal de sucesso aí, internet, televisão, mas assim, eu conheço o Vander faz 20 anos aí, ele era investigador de polícia, a gente trabalhou junto na DIG, homicídios, carregamos muito piano junto na Polícia Civil, e hoje ele tá com ele é atirador esportivo, até na descrição lá, é multicampeão, ganha tudo quanto é campeonato, tem uma experiência com o Vander aí, a gente foi fazer um curso na polícia. Eu, Bentinho, sempre fui muito esforçado, assim, sempre fiz todos os cursos e tal, e menos mal eu acerto o alvo. Esse Vander fazia uns 10 anos que ele não dava um tiro, ele pegou uma arma velha, os tiros que ele deu ali, até hoje na polícia ninguém bateu, isso sem treinar. Eu acho que esse foi o start, ele começou a treinar e hoje ele é um campeão aí em nível brasileiro, aí, até campeonatos internacionais de tiro, é um cara, um especialista na área, a melhor pessoa para pegar e tá falando pra gente aí. Bom dia, Vander. Bom dia, Alexandre, bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes, equipe técnica, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre essa minha atividade. Hoje em alta, né? Todo mundo tem bastante dúvida em relação a isso, e como o Alexandre estava dizendo, nós nos conhecemos já há 20 anos, eu estou na polícia há 21 anos e na verdade eu já tinha contato com armas de fogo desde sempre. Comecei na carabina de pressão, naquela época era tudo diferente, né? Era tudo diferente. Então a família tinha armas em sítio, na roça, não era tão politizado como é hoje. Então, desde pequeno já foi despertada essa paixão pelas armas, motivo pelo qual fui buscar o serviço policial, para ter mais contato, para ter oportunidade de ter treinamento, né? E foi o que aconteceu. Eu lembro até desse episódio, mas na verdade não fazia tanto tempo assim que eu tava sem atirar, e de vez em quando a gente acerta, né? Não é sempre do jeito que falam assim, mas de vez em quando a gente acerta. Tenho alguns títulos estaduais, regionais, alguns nacionais, experiência em provas internacionais, então nós estamos dedicando integralmente ao tiro, à parte técnica. E muito bem, estar aqui com vocês. E deixa a gente aproveitar aqui, já liberar o 997587512, 997587512 para perguntas ao Vander, né? O atirador aqui esportivo, e tem inclusive um vídeo circulando. Se tiver o vídeo aí, ele atirando, pode mostrar o vídeo do Vander atirando. Eu acho que é bem bacana para as pessoas aí que gostam, né? Olha só. Então, para fazer esse tipo de coisa, eu até achei que mandei uma mensagem para Alexandre e falei: isso aí é fake news, né? Não é possível que o cara consiga fazer um negócio desse. O Alexandre queria me matar e tal, mas eu sei que isso tudo é real, porque eu conheço o Vander já há muitos anos, né? Então, não é fácil fazer isso, né, Vander? Não é fácil. Pelo que para quem está no rádio agora, ele desenhou uma carinha, a distância. Qual a distância desse? Ali estava alvo? a 3 metros. 3 metros, uma distância relativamente pequena, mas ali o que eu demonstro aí nessa pequena carinha, nesse smile que eu fiz, é o domínio dos fundamentos do tiro, né? Postura, empunhadura, visada e a puxada do gatilho, que é o que todos devem começar a treinar. Eu digo que esses conceitos são como o jab direto do boxeador, tem que treinar a vida inteira, nunca escapa de treinar isso daí. Então, hoje, com bastante experiência, é possível a gente fazer alguns desenhos simples e escrever algumas coisinhas aí no alvo, pelo menos nessa distância. O Wellington pergunta o seguinte: o que como a gente consegue uma precisão dessa? A gente tem que estar calmo, o que leva em consideração, o que o atirador tem que levar em consideração para acertar o alvo e ser tão preciso assim? Primeira coisa, ele precisa de condição técnica, né? Precisa ter orientação correta sobre os fundamentos. Isso é de extrema importância. E praticar, treinar. A gente não consegue isso, obviamente, do dia pra noite, mas se eu treino um pouquinho todo dia, eu digo todo dia, Tony, não é questão que a pessoa vai dar tiro todo dia. Sim. Existem alguns exercícios que se faz em seco, né? Que é com a arma vazia, e é possível fazer, inclusive, com simulacros.
para treinar os fundamentos. Seria para pegar uma intimidade também com o equipamento? Para pegar intimidade, empunhadura, a pressão correta das mãos, a maneira de fazer a visada, a posição do corpo, a inclinação necessária, fazer ali, treinar com os 2 olhos abertos, a pressão do gatilho suave. O tiro esportivo, o tiro prático, ele é extremamente lúdico. Ele é assim, ele deve ser. Eu tenho pessoas que fazem o tiro como terapia. Eu ia falar isso aqui, mas eu não quis arriscar. Isso serve como terapia? Serve. Você precisa de uma extrema concentração, né, no que você vai estar fazendo e plena consciência dali da sua posição corporal, da sua respiração, a atenção toda ali no seu alvo, na sua arma, principalmente nas regras de segurança, que eu diria que é o principal, né? Hoje, quando a pessoa chega, o principal é dominar as regras de segurança. Dominando as regras de segurança, ela vai extinguir qualquer possibilidade de cometer um erro, ali, de causar um acidente, de disparar em si mesmo ou numa direção insegura. Depois disso daí vem os fundamentos e aí é só a prática. Até mulher perguntando, a Claudete pergunta o seguinte: Tony, que idade é legal essa prática? Olha, quando os pais já têm toda a documentação do Exército, já possuem CR, são atiradores esportivos, é permitido com autorização judicial a partir dos 14 anos. Fora isso, a pessoa com 21 anos, ela pode tirar o certificado de registro, porém não pode adquirir uma arma de fogo, né? Para adquirir uma arma de fogo somente com 25 anos. Ô Vander, nós como policiais, a gente vê uma polêmica muito grande dentro da polícia mesmo, o pessoal meio que criticando os CACs, falando, para muitos policiais essa andar armado deveria ser uma prerrogativa apenas dos policiais. Qual que é a sua visão disso daí? Você acha que só os policiais devem andar armado ou quem tiver habilitação, conhecimento técnico também pode? E qual que é o risco, qual que é a parte boa, a parte ruim disso aí? Bom, eu sou totalmente a favor do porte de armas, eu sou totalmente armamentista, desde que se cumpra requisitos, né? Nós sabemos o quanto a polícia se esforça, o quanto os policiais trabalham, mas numa situação de perigo da vítima, num local mais afastado, às vezes nem tão afastado assim, é impossível que a polícia chegue no momento em que está acontecendo o crime. É muito difícil, a não ser que esteja praticamente do lado por uma coincidência. Então, a pessoa cumprindo todos os seus requisitos, seja psicológico, técnico, seja pesquisado todo o seu histórico sobre idoneidade, né, comprovada essa capacitação técnica, ela deveria sim poder portar a sua arma de fogo para poder fazer a defesa da sua vida ali e da sua família. Olha que eu não estou falando nem bens, hein? Nós estamos falando da necessidade da proteção à própria vida, que é um direito individual. Eu tenho até um vídeo aqui, vou pedir para Isa, vou encaminhar esse vídeo para Isa, para ela colocar, e quem mandou esse vídeo aqui foi um internauta. Eu vou olhar o nome dele já, vou encaminhar esse vídeo para Isa. E foi através disso que surgiu, né? Através desse vídeo que surgiu essa pergunta pro Vander, até que idade pode colocar a criança, ou seja, o adolescente, para treinar, porque hoje tem também um cuidado da gente falar menor, adolescente, eu acho que é só em caso de alguma infração relacionada ao crime, né? É a nomenclatura. O que a gente tem que fazer sempre, Tony, é respeitar, né? Não falar nome, nem da onde a pessoa é. Eu acho que a nomenclatura, se é adolescente, é menor. Infelizmente, a legislação brasileira aí, ela acaba corroborando aí para essas pessoas cometerem atos infracionais aí. Eu acho que devia diminuir a questão da menoridade penal por conta disso. O Vander, em relação a esse assunto aí que o Tony tá falando, em relação a crianças utilizando arma de fogo, esclarece pra gente aí quando que ele pode entrar num clube de tiro, esse tipo de coisa. Então, como eu disse, a partir dos 14 anos com autorização judicial, desde que os pais sejam da atividade. É interessante falar essa questão de armas de fogo, que as crianças, né, 14 anos aí, adolescentes, quando são doutrinados, ensinados a lidar com arma de fogo, uma que não tem nem acesso a um alvo humanoide, por exemplo. Olha, né? Aí, né? só um minutinho interrompendo, esse vídeo. Esse vídeo não é uma arma de fogo, não, né? Não é, mas... É uma arma de airsoft,
mas você vê que a criança está sendo doutrinada ali no manuseio da arma de fogo, inclusive apresentando ao final as regras de segurança. Isso é uma prática comum, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Onde os pais já educam os seus filhos a saber manusear uma arma de fogo, e é onde você não tem registros de acidente, obviamente que sempre com supervisão. Nesse caso, a criança está manuseando ali uma arma que não é uma arma de fogo, é uma arma que atira bolinhas, né? E está sendo ensinado sobre como agir e principalmente com as regras de segurança. Mas bom de mira, Bom viu? de mira. Um negócio interessante ali, que ele está atirando em bexigas, né? Não temos um alvo humanoide. Em movimento, né? Sim, em movimento, mas eu digo assim, atirando em bexiga, por quê? Não está estimulando a fazer disparos em pessoas, em silhuetas humanoides, e sim alvos, assim como é o arco e flecha, o dardo e outras modalidades. Um arco e flecha, se o coleguinha disparar no outro, o que vai acontecer? Vai ferir e pode levar inclusive a um ferimento grave. É a mesma coisa. Tem que se respeitar regras de segurança. Pensei que você ia falar que esse menino podia competir na mesma categoria que eu, que pelo tamanho ali, você até estava confundindo comigo. Não tenha dúvida, eu ia falar que era o Alexandre. Falar que ele já percebeu, né? Exatamente. Mas eu acho que o menino é um pouco mais alto, mas tudo bem, né? Daria para encaixar na mesma divisão. E a cabeça do menino também é diferenciado, né? Ô Wander, você é especialista também em retenção, contra retenção de arma de fogo. Explica um pouquinho isso daí, se você puder dar uma pincelada em relação àquele caso do policial federal que aconteceu a semana passada. Que foi um caso de repercussão, né? No Brasil todo, aliás, o mundo todo, né? O indivíduo, pelo que eu tive de informação, esse indivíduo tinha uma formação, né? De como atirador, enfim, não me lembro, fuzileiro, alguma coisa nesse sentido. Ele conseguiu dominar o policial federal, tomou a arma de matou o segundo e depois se apoderou das duas armas. Claro que ele foi abatido na sequência, mas foi uma... Bom, vamos lá, vamos por partes. Eu já fiz alguns cursos de retenção e contra-retenção, inclusive aí com um policial civil, né? O investigador Ragazzini, professor de jiu-jitsu, tá? Especialista na área. Eu não sou, na verdade, um especialista, eu não ensino sobre retenção, eu sei o básico ali para poder me defender. Esse caso dos PRFs foi um caso aí de extrema repercussão e assim, eu me limito a alguns pontos, Tony, porque só realmente quem está na hora sabe como que foi. Esses policiais são verdadeiros heróis. O que eles fizeram? O que os policiais se propõem a fazer? Arriscam a própria vida para defender o cidadão, para defender a população. Então, o simples fato deles se deslocarem de onde estavam, para que ele tirar aquele cidadão da via, para que não causasse um acidente, para que outras pessoas não se machucassem, eles foram expostos e acabaram perdendo a sua vida, tombaram em combate, né? Combateram um bom combate e tombaram. Ali alguns detalhes podem ter acontecido que não cabe a nós analisar, dizer se estava errado ou se estava certo. Simplesmente foi uma fatalidade. Eu tenho certeza que os policiais são bem treinados e normalmente é isso que acontece. Eles pagam com a vida para defender o cidadão que assim, em algumas vezes ainda o criticam, né? Bom, o Eduardo, ele tem um comércio e pergunta o seguinte: Tony, pergunta aí para ele, eu tenho um comércio com esse negócio do CAC, que agora tá todo mundo comprando arma, eu não tenho ainda, mas eu gostaria de ter uma arma no meu comércio para minha defesa. Eu posso ter dentro da legalidade? Qual o nome dele, Tony? Eduardo. O Eduardo, olha, é o seguinte, você falou de dois assuntos diferentes. Você falou de CAC, que é caçador, atirador e colecionador, e você falou de ter uma arma no seu comércio para sua defesa. A arma, quando é registrada no Exército, para um CAC, para um caçador, um atirador, um colecionador, ela é destinada à prática esportiva e não à defesa. Você pode sim ter uma arma no ambiente privativo da sua empresa, desde que seja um local com cofre, um local bem trancado, no qual só você consiga ter acesso para você se defender. Essa arma deve ser registrada na Polícia Federal. Você deve ser submetido a um laudo psicológico feito por um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Após isso, um laudo de tiro feito por um profissional, um instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal. Depois junta-se as suas certidões e você entra com um pedido de autorização de compra. Eu falando assim parece que é muita coisa, mas é um processo relativamente simples. E se você estiver com a sua capacidade psicológica em dia, um mínimo de condição técnica e todas as suas certidões de idoneidade estiverem ok, você com certeza consegue adquirir a sua arma.
Muito bem. Eu tinha feito a pergunta da retenção. Um abraço pro Ragazine, aliás, é uma boa pauta aí, que ele manja muito, tanto o Ragazine como o Casprim também, jiu-jitsu, artes marciais, aí tem muito a ver com com a profissão de policial, de uso de arma de fogo. A pergunta que eu ia fazer, que você tinha me corrigido no seu currículo lá, você é especialista em porte e saque velado. Fala um pouquinho disso aí, qual que é a importância para o policial e para quem pretende andar armado. Bom, aqui nós entramos sim na minha especialidade, o porte e o saque da arma no velado, que nós chamamos. É assim, a pessoa estar armada e imperceptível, essa arma não é percebida de nenhuma forma na sua cintura. Isso serve para quem? Para todo mundo que faz o uso da sua arma de fogo, seja profissionais que tenham o porte funcional, ou seja o cidadão que tem o porte pelo Sinarme, ou o atirador esportivo que faz o uso do porte de trânsito, que ele tem direito nos deslocamentos entre o seu local de guarda de acervo para os locais de treinamento e competição. Isso consiste em você poder sacar a sua arma de forma rápida e executar disparos, se preciso for, para a sua defesa num espaço muito curto de tempo. É importante salientar, eu sempre digo nos cursos o seguinte: quando você chegou nesse momento, na verdade já fracassou, porque o objetivo é não deixar que aconteça o enfrentamento. Então nós temos um estudo, o que nós chamamos de mentalidade de combate. Você faz um estudo do ambiente, um estudo das pessoas, você traça uma área de segurança para que você possa evitar o confronto. O confronto ele não é interessante para ninguém, nem para o policial e nem para o cidadão de bem. Então as técnicas ensinadas no curso vão desde a observação de ambientes, da observação de possíveis suspeitos para evitar o confronto, e quando não há mais o que fazer, quando o combate é inevitável, sim, executar as técnicas de saque velado. Acho que tem até algum vídeo aí falando sobre isso daí, né? Bem bacana, aonde consegue, por exemplo, hoje eu consigo fazer um saque e efetuar até 4 disparos em menos de 1 segundo. É treinamento. Deixa eu aproveitar, virando um pouquinho a página aqui, só um tempinho para a gente justificar e dar essa informação, que é bem legal para atualizar o Cidade Sem Limite na rota do crime. A Justiça manteve a prisão preventiva do jovem de 20 anos, suspeito de tatuar o rosto da ex-namorada no município de Taubaté, interior de São Paulo. A audiência de custódia aconteceu na tarde deste domingo, ontem, portanto, e ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória. Pasmem os senhores ouvintes e internautas, viu? A mãe de uma jovem de 18 anos fez um boletim de ocorrência contra o ex-namorado da filha após ficar desesperada. Ela ficou desaparecida por um tempo e quando ela voltou com o nome do ex-namorado tatuado no rosto. Ou seja, obviamente ele teria feito isso sob ameaça, né? Foi encontrada com o nome do ex-namorado tatuado no rosto. O jovem foi detido por descumprir aí uma medida protetiva ao ter contato com a ex-namorada. E de acordo com o delegado responsável, né, que está no caso, essa medida protetiva teria que ser cumprido. Como não foi cumprido, portanto, ele foi detido e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória da cidade de Taubaté. É lamentável isso, né? O cara é o ciúme possessivo. Não quero que você termine comigo, e tatuou o nome dele, uma tatuagem esdrúxula, inclusive no rosto da menina. E aí a situação ficou. Olha como é que pode um negócio desse. Não dá pra gente, né? Deixa eu ver se a gente mostra aqui não dá pra ver, só rapidamente aqui no próprio, pra gente mostrar a você que acompanha o Cidade Sem Limite, só pra dar uma olhadinha pra gente não revelar aqui, né? Não sei se dá pra ver. Eu acho que aqui fica melhor nessa câmera. Tenta essa câmera aqui pra ver. Ô Isa, eu tô isso, pra ver, olha só. Tatuou o nome do sujeito no rosto da menina, para nunca mais sair, né? E depois, se tirar isso, o que acontece? O que tá tatuado ali? Carlo, é isso? Acho que é Carlo, né? Alguma coisa nesse sentido. Puta, tatuou errado ainda. Não sabe ler, né? Coelho, né? Sei lá. Coelho, Carlos. Pelo amor de Deus, quantos anos tem essa menina? O cara, 18 anos. 18 anos. O cara não sabe ler, né? Eu acho escrever, muito menos escrever, né? Aliás, quem faz tatuagem no rosto é um mau gosto gigantesco, né? Teve um caso. Aí a menina tá falando que foi obrigada, mas será, Tony?
Será que é obrigado? Sei lá, não sei até que ponto chega isso, né? Direitinho o que tem aconteceu, que investigar isso, né? De qualquer jeito, agora tem que fazer, né? Usar da tecnologia pra apagar isso daí. Aliás, tatuagem. Não apaga, viu? Você tem tatuagem, Tony? Não, nenhuma. Eu também não. Imagina. Tenho. Como você vai marcar uma coisa no corpo? Wander tem um monte de tatuagem também, né? Tem algumas. Mas depende, né? Depende da tatuagem. Essa tatuagem é relativa, ela serve para marcar as fases da vida de uma pessoa, algum acontecimento, né? Então isso é questão de gosto. Você ficaria legal uma tatuagem na cabeça, cara. Mas igual aquele vacilão. Muita tatuagem, né? Você lembra do tatuagem Dá pra fazer do bastante, vacilão? né? Aliás, eu ia falar pra você, você podia passar, o Wander, podia passar nessa sua barba aí o mesmo creme que o Tony passa no cabelo aí pra pegar, porque tá meio, Esses sei lá, caras incomodam nevando demais isso aí. O que tá acontecendo? Então, a idade chega pra todo mundo, né? Aí a barba denuncia, não tem jeito, mas eu vou pegar o Tony, depois você me passa qual que é. Esses caras incomodam com a vida da gente, sabe? Esse é o problema. Daí quando a gente fala que estão colocando investigador mirim na polícia, ele pega mal e tal. Pois é, fala, né? que o papai é Maurício. Aí ele não gosta. Bom, Tony Blade, na rota do crime. Ô Wander, chegando perguntas aqui, a gente ouve muito essas perguntas, queria que você, como especialista aí, respondesse pra gente. Qual que é a melhor arma para defesa pessoal, seja do policial ou do CAC? Fala um pouquinho sobre a diferenciação de arma curta, arma longa. Quem quiser fazer a defesa da propriedade tem essa questão da posse, do porte de arma. Faz aí na sua, qual que é a sua convicção aí de qual que é a melhor arma, qual que é o melhor sistema para você utilizar para defesa pessoal? Vamos lá, pergunta interessante. A melhor arma para sua defesa é aquela que você tem disponível. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa não tem condições de comprar. A pergunta foi tão interessante, a resposta foi tão... Se você deixar eu concluir, você vai ver que o contexto realmente é bem interessante. Respeite o entrevistado, por favor. O que acontece? Às vezes as armas são caras, né? Então, se você for pegar uma Glock, por exemplo, é uma arma que hoje custa na faixa aí de 11, 12 mil reais, 13 mil reais. Então, a pessoa não tem condições, de repente, de comprar uma arma dessa. Ela vai falar, então eu vou ficar desguarnecido, vou comprar uma arma ruim. A questão não é essa. A arma boa é aquela arma que lhe serve, que ela tem disponível naquele momento que vai fazer o uso da sua defesa. Agora, a diferença entre as armas, falando de condição técnica, de armas bem equilibradas, mais resistentes, mais precisas, obviamente que você vai ter aí uma gama muito grande, principalmente de pistolas hoje. Por que eu falo de pistola? O revólver está um pouco ultrapassado, embora seja eficiente, né? Mas ele perde para a pistola por questões de capacidade, de facilidade de empunhadura, de conforto para utilização, de peso, de velocidade no recarregamento. Então a pistola ela tem aí as suas vantagens. Falou em defesa da propriedade, muito se fala no home defense, para defender a sua casa. A pessoa fala assim, eu quero uma calibre 12 para defender a minha casa e tal. Eu não acho que seja o ideal. O ideal seria uma pistola mesmo de grande capacidade. Eu digo isso porque na sua casa, em casa, o que vai ter? Primeiro que a pessoa vai estar extremamente nervosa, né? No momento que for fazer o uso da sua arma de fogo para defesa, pode ser o último momento da sua vida, né? Literalmente vai matar ou morrer. Então, se deslocar dentro de casa com uma arma longa, muitas vezes sem uma bandoleira, por corredor, passar por móveis, passar pelas pessoas de casa, passar pela esposa, passar por criança, esposa ou marido, que às vezes é a mulher que vai fazer o uso, né? Você precisa respeitar as posições de segurança. É muito mais difícil você manobrar uma arma longa no ambiente confinado, principalmente para quem não tem experiência, do que uma arma curta. Então, para defesa residencial, eu indico sim uma arma curta, de preferência uma pistola de grande capacidade. Agora, para a área rural, para a área externa, aí é diferente. Aí eu indicaria sim uma arma longa, uma calibre 12, embora ela seja uma arma extremamente eficiente e potente, ela tem baixa capacidade. Então você tem no mercado hoje algumas armas longas, por exemplo, uma CTT-40, parecida com aquela FAMAI que nós utilizávamos no passado, que é uma arma que custa aí em média 8 a 10 mil reais,
e ela já vem com 5 carregadores com a capacidade de 30 cada um. Isso para o cidadão de bem poder fazer uma defesa de propriedade é uma arma longa, porém não tão pesada, com grande capacidade. Eu acho que seria o ideal. Bom, o Luciano pergunta, tem uma pergunta aqui dentro aí dessa questão de pistola e revólver. Ele pergunta o seguinte: o revólver ficou obsoleto? Pelo que a gente vê aí, a bandidagem prefere revólver e não pistola. Por qual razão? Existe uma lenda em torno do revólver, que o revólver não dá pane, tá? O que não é verdade. Ocorre pane em revólver também, e é uma pane ruim de sanar, que é quando o tambor trava. Eu creio que a criminalidade vai escolher o que tiver na mão. Mais prático, não é questão, né, de escolher o revólver e sim ter o revólver na mão. Ou por não saber manusear também uma pistola, porque tem todo um trâmite ali, né? Uma técnica. A pistola é um pouco mais complexa para manusear. Por isso estão aí hoje os clubes de tiro, né? Nós temos o Clube de Tiro Só Armas aqui na cidade de São José dos Campos, onde tem instrutores bem capacitados para poder ensinar a pessoa, por exemplo, a manusear a pistola. É isso aí. Para simplificar, Wander, assim, é lógico que você falou, tem toda a razão aí, você tem que conhecer a sua arma e tal, mas assim, para quem tem dinheiro seria uma pistola, uma pistola boa. Eu gosto da Glock porque ela é mais fácil de usar, não é por conta de precisão, nada disso, é porque você aprende em 5 minutos a manusear bem uma Glock, ela não tem trava externa. E para quem quer economizar aí por questão do custo-benefício aí, talvez um revólver, para quem tenha menos dinheiro para investir, vai estar bem armado, apesar de ter a pane do revólver, é mais difícil, né? Uma arma, eu acho até por conta disso que o criminoso prefere o revólver, ele é mais fácil de utilizar. Você dá uma pistola na mão do leigo, ele não sabe como é que funciona, como é que você vai alimentar a pistola. E arma longa, uma calibre 12, eu acho que é uma arma interessante aí para quem quer fazer a defesa da sua propriedade. Aí é uma arma também razoavelmente ela é confiável e simples também, se você pegar e fizer o treinamento. Importante, como você falou aí, frequentar um clube de tiro, aprender a utilizar a arma. A pessoa que compra uma arma e não sabe usar a arma, ela está ocasionando um risco para ela e para terceiros. Então, o mais importante é o que você colocou, você tem que pegar e ter domínio da arma de fogo. É isso aí ou tô falando besteira? Não, é isso aí mesmo. Hoje tem que aproveitar esse recurso, né? Que tem os profissionais na área que antigamente não tinha, para poder ensinar a pessoa a manusear a própria arma. Em questão de custo, hoje um revólver custa a mesma coisa que uma pistola, né? Então acho que é questão de aproveitar uma boa instrução ali para poder fazer uso do melhor equipamento dentro das suas possibilidades. E hoje existem planos facilitados que vão auxiliar o cidadão de bem a adquirir a sua arma de fogo, a realizar o treinamento necessário, a estar apto a fazer essa utilização de forma barata. Uma coisa que muito perguntam também, além do custo da arma, você já respondeu aí, uma pistola em torno de R$11 mil, um revólver, não sei qual seria o valor do revólver, de uma calibre 12, mais ou menos, só para pessoa que nunca mexeu com isso aí saber, e qual que é o custo para você se tornar um CAC hoje? Você acha que a pessoa vai gastar quanto para pegar e depois, é lógico, passar todas as habilitações? Não depende só de querer, viu, Tony? Você tem que ter condição de pegar e ter uma arma de fogo, mas qual que é o custo aí para pegar e se tornar CAC e as armas aí? Vamos lá, vamos começar pela documentação. Vai ser submetido a um laudo psicológico que tem um custo aí em torno de R$400, né? Não sei precisar, porque essa não é a minha área. Depois vai passar por um instrutor de armamento e tiro para fazer o laudo de capacitação técnica. O laudo em si é barato, ele custa R$80, mas ele vem acrescido de outros custos, como o valor das munições, o aluguel do stand, valor do alvo. Para ele poder fazer isso tudo, vai girar em torno também de uns 400, vamos colocar aí, de 380 a R$500, dependendo da localização, dependendo da estrutura a ser locada para ser feito todo esse treinamento. Vai pagar uma taxa, uma GRU, seja no Exército ou seja na Polícia Federal, dependendo do caso em que for. Essa GRU tem um custo aproximadamente de R$100, né? Tem outros pequenos custos, como deslocamento, tem o próprio tempo que às vezes custa, né? Às vezes a pessoa opta por contratar um serviço de despachante porque não tem o tempo necessário para ficar em cima de sistema ali, anexando documento, né? Entendendo, interpretando as exigências para poder fazer a sua própria documentação.
Bom, aí vai entrar no caso do CAC, tem que ser filiado a um clube de tiro. Você tem N clube de tiros aí hoje, eu acho que só na nossa região deve ter 9 ou 10, né? É importante procurar um clube de tiro, o clube de tiro que atenda às suas expectativas. Quanto em média assim custa uma filiação em grupo? Uma filiação vai variar aí de 900 a R$1.500 anual. O clube de tiro Só Armas, por exemplo, cobra na sua primeira anuidade R$1.300 e nas suas renovações R$1.100, que acaba sendo muito barato. Você diluindo isso daí não dá nem R$100 por mês, para a pessoa ter um local totalmente preparado para o tiro, vistoriado pelo Exército Brasileiro, que é cumpridor de todas as exigências em se tratando de acústica, a filtragem do ar, né, com exaustão, a segurança do para-balas, as baias blindadas, os alvos automatizados para impedir com que as pessoas se desloquem durante a pista. Então vai gastar isso mais é importante, viu, Tony? Deixa eu dar aqui, só interrompendo aí, deixa eu dar aqui a informação que eu comecei e não terminei. Uma mulher de 27 anos, ela foi resgatada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar no Pico dos Marins, em Piquete, na tarde de domingo. Então essas ocorrências que foram registradas no final da tarde de domingo, e a gente relata aqui para você. E segundo informações do Corpo de Bombeiros, ela sofreu uma queda e feriu o tornozelo, e com isso ficou impossibilitada de continuar a trilha, que é gigantesca, e precisou ser resgatada pelo helicóptero Águia. Esse ponto, várias pessoas já foram resgatadas ali, umas que se perderam no Pico dos Marins, outras que sofreram acidente também. Os homens do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 13h20. Foi informado também a numeração da placa de sinalização próxima ao local em que a mulher se encontrava. Por meio desta informação, o Corpo de Bombeiros foi possível chegar rapidamente através desse ponto, né, de referência informado aí por esta senhora, por esta pessoa. O helicóptero Águia fez o resgate e essa mulher foi encaminhada pelos homens do Corpo de Bombeiros ao hospital da cidade de Piquete e na sequência ao hospital com mais recurso da cidade de Lorena, para as providências serem tomadas e o socorro ser concretizado. Bom, quem gosta de fazer trilha tem que estar realmente preparado para esse tipo de coisa, né? E ter sempre um ponto de referência para que os bombeiros possam localizar. Nesse caso, ela conseguiu passar a localização e foi socorrida, só esperar sarar o tornozelo e preparar para a próxima. Só para finalizar então, só para entender, porque essa é uma pergunta corriqueira. Então provavelmente a pessoa que quiser se tornar CAC vai gastar em torno de R$2.500 no primeiro ano e depois em torno de R$1.500, porque tem que estar frequentando o curso de tiro. Então é R$2.500 mais a compra da arma. Então, infelizmente, no Brasil é uma atividade bem cara aí. Infelizmente é para quem tem um pouquinho mais de condição financeira. Eu não entendo isso como justo, Wander. Qual que é a sua opinião em relação a isso aí? Essa dificuldade na aquisição, uma arma de fogo, você falou R$11.000. Quanto que essa mesma arma custa nos Estados Unidos? Aí é uma diferença tremenda, né? Você vai pagar numa Glock nos Estados Unidos cerca de $450, né? Que seria para eles lá esses R$450, R$500, né? Então, assim, a taxa tributária é muito grande, né? Para trazer essa arma de forma legal aqui para o Brasil. E aí as pessoas perguntam também por que as armas nacionais custam caro. Você tem as armas nacionais aí, tanto um revólver quanto uma pistola, partindo de R$4.000 e poucos, né? Em lojas talvez um pouco mais caro, a partir de R$4.800, R$5.000 você consegue adquirir aí tanto uma pistola quanto um revólver e uma calibre 12 de entrada aí também. Estou respondendo, você tinha perguntado antes o valor das armas, uma calibre 12 também aí em torno desse, mais ou menos desse valor de R$5.000 a R$6.000. Tem muitos acessórios, tem muitos detalhes ali que acabam aumentando um pouco o preço. Eu não vou fazer propaganda para nenhuma arma e tal, mas eu sou bem preconceituoso com arma nacional. Eu sempre utilizei uma arma estrangeira aí, ou de fabricação austríaca, a Glock. Como é que tá isso hoje em dia, Wander? Sem citar marcas aí, para você também não se vincular com isso aí, você acha que a indústria nacional melhorou ou continua com aquelas armas lá que mais falha do que funciona? Não, em matéria de qualidade, a indústria nacional melhorou bastante. Hoje você tem as armas confiáveis aí de fabricação nacional, né?
Obviamente, você vai começando no material de entrada, em armas de entrada, você não vai ter armas tão resistentes e com as mesmas características de uma, eu não diria nem importada, de um outro patamar, vamos dizer assim, porque você tem armas nacionais também que partem aí de R$8 mil, né, mais ou menos, armas subcompactas, inclusive, que chegam nesse valor, que já acompanham aí a qualidade de outras armas estrangeiras. Mais informação chegando: um homem de 27 anos foi baleado na noite de domingo também, repercutindo a matéria agora, né? A informação hoje aqui no Cidade Sem Limite, na Rota do Crime, em uma casa no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. Como aconteceu o caso? Segundo informações da Polícia Militar, a esposa do baleado disse que ele ouviu um barulho, né, pelo lado de fora, ou seria no quintal, e ele saiu para ver o que estava acontecendo. E foi neste momento que ele saiu na parte externa que ele recebeu os tiros. Foi baleado, portanto. Suspeito aí fugiu em seguida, não deixou nenhuma pista até o momento. A mulher encontrou o homem com um ferimento na altura da barriga e foi socorrido, né? Levado ao pronto-socorro da cidade. Ele foi levado ao pronto-socorro municipal, onde ele precisou passar por uma cirurgia. O caso foi registrado e está sendo investigado agora pela Polícia Civil. Mas até o momento ninguém foi preso, e um jargão que eu uso sempre: chegar até os indivíduos é uma questão de tempo. Com certeza. E aí, e essa notícia aí, Ivan? Então, olha só, Tony, veja bem, o cidadão ouviu um barulho na sua residência e saiu para ver o que era e foi baleado, né? Então o cidadão, não sei os detalhes da ocorrência, mas isso é geralmente o que acontece. O cidadão de bem, dentro da sua casa, ele tem a sua casa invadida. Como que ele vai verificar? Ele vai levar uma vassoura na mão para ver o que está acontecendo, vai ser recebido a tiros. Então, se numa situação onde o cidadão de bem está tendo a sua casa invadida, ele tem uma arma para a sua defesa, para a defesa da sua vida, da sua residência, ali no interior da sua residência, esse desfecho poderia ser outro, né? Então ele teria como se defender de igual para igual, defender a sua vida e não simplesmente ficar à mercê dos criminosos. É bem complicado essa questão de sair para ver o que está acontecendo se você não tem uma arma, se você não tem uma forma de se cobrir, né? Não sei, mas também sem treinamento não adianta. Então, por isso, sempre que eu falo em arma, ter uma arma tem que ter o treinamento, porque senão uma coisa, né, não funciona sem a outra. É até um perigo, né, para quem tem uma arma e não sabe usar. Extremamente perigoso. A mesma coisa de pegar um carro e não saber dirigir, né? É, isso aí. Mas assim, dá um tiro lá de dentro, lá o cara já sai correndo. Eu acho assim, eu não falo nem da questão da pessoa estar treinada, de ela ajudar na segurança pública, mas assim, é um direito individual. Imagina você com a sua família dentro de casa, refém, fala, não, chame a polícia, mas até a polícia chegar, dependendo do local, às vezes a polícia está empenhada em outra situação. É um direito que está, inclusive, na Constituição, de você pegar aí a legítima defesa sua, pessoal e do seu patrimônio. Então, por isso eu acho que se as pessoas tivessem mais armas em residência, inclusive o bandido não ia pegar e aprontar tanto, porque ele sabe que se ele fosse na residência ele vai tomar tiro. Não tenha dúvida. Chegando mais informação aqui: um caminhão que transporta carro cegonheiro, né, carregado com 8 carros, pegou fogo na rodovia Presidente Dutra. E a gente vai saber mais detalhes agora. Foi essa cegonheira, como é conhecido, carregada com 8 veículos, pegou fogo. Foi na manhã desse domingo também. Todas as ocorrências que nós estamos citando aqui aconteceu ontem, domingo, que não tem o Cidade Sem Limite. Então a gente repercute aqui na cidade de Pindamonhangaba. Segundo homens do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 8h30. Tem imagens aqui que você já acompanha. O que pegou fogo no veículo, né? Na altura do quilômetro 93, no sentido São Paulo. A cabine do caminhão foi totalmente destruída, né? E no compartimento de transporte, o motorista não se feriu, provavelmente conseguiu sair antes das chamas se alastrarem. Portanto, a equipe da concessionária que administra a rodovia, porque se trata da rodovia Presidente Dutra, esteve no local para fazer o trabalho de contenção ali, enfim, e acionar também o Corpo de Bombeiros.
depois fazer o trabalho de rescaldo e limpeza também. Foram mobilizadas 4 viaturas, 11 homens do Corpo de Bombeiros. O acostamento ficou interditado durante a ocorrência, mas o trânsito nas pistas não foi interrompido, segundo a concessionária que administra a rodovia. Ô Vander, como policial você sempre foi muito competente, atirador esportivo, as medalhas falam por si só, mas e essa de ser youtuber, da onde você tirou? Você tem alguma referência? Você tá imitando alguém? Na verdade, eu tirei isso da necessidade que eu vejo de ter um conhecimento, um conhecimento mais detalhado, para pessoa e de qualidade para a pessoa ter acesso. Embora, se você for ver os meus conteúdos na internet, eu não ensino detalhes justamente para que não caia em mãos erradas. Porém, eu passo bastante informação quanto ao esporte, quanto a regras de segurança. Eu percebo nesse segmento que esse crescimento, esse boom que teve, traz também aqueles profissionais, né, que muitas vezes não são tão profissionais assim, acham que em um ano eles vão, de formação, eles vão conseguir passar detalhes que a gente só consegue com 2 décadas de trabalho, né? Então, partiu da necessidade de passar um conhecimento de qualidade para o pessoal na internet. Eu, como um dos primeiros youtubers da polícia, é que meu conteúdo sempre foi muito ruim, nunca fiz sucesso, não tenho 10 mil, eu tava vendo os vídeos que você faz lá escrito, 10 mil seguidores no YouTube? 10 mil seguidores no Instagram, né? O Instagram era uma plataforma que eu, na verdade, não movimentava muito, colocava alguns vídeos aleatórios, e faz agora pouco tempo, uns 45 dias que eu falei, não, vou pegar firme aqui na plataforma, que eu acho que vai ter um retorno legal aí pra galera, para poder conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Então, nesses 45 dias de 2 mil e poucos seguidores que eu tinha, hoje eu já bati 10.500, 10.600 seguidores. Quais são? Fala aí as plataformas suas, como é que faz para seguir o Vander? Bom, o YouTube, Clube de Tiro Só Armas, Instagram, Vander com V, _Silva, Só Armas Oficial. Esses são os nossos canais. E para quem tiver interesse em algum material também, acessa a loja online soarmas.com.br. Turma da Mônica, alguma coisa tem? Não, Turma da Mônica ainda Monicão? não. Passou, isso foi no passado, né? Antigo. Né? Não pode. Olha, porque que eu tenho saudade Maurício dessa de época, Souza, hein? Era legal, hein? Maurício de Souza proibiu o uso, né, do nome. Então não pode. Olha não. que agora é bullying, hein? Antigamente não era, mas agora é. Para quem quiser também saber informações sobre cursos, tem um WhatsApp que é mais fácil, né? Da pessoa já pegar, já tem informação ali, que é o 12997252092. 12997252092. Ali vai falar com o Thiago. Você conhece o Thiago ou não? O Thiago Queixada. Isso, é ele mesmo. Muito o Thiago, bem. Hoje nós chamamos ele de Júnior ali, né? Então ele. Não. Você conhece o Queixada? Não Nossa senhora, o Queixada tem um sistema à prova de balas aqui na Porque frente. ele já é um capacete, ele monta. Ele dá aula de tiro em comércio também, não tem? Ele não é especialista nessas modalidades? Não, isso aí Bom, não. deixa eu aproveitar e falar um pouco mais aqui para dar o destaque, fazer jus aqui ao Cidade Sem Limite na rota do crime. Antes do crime, um indivíduo que teria matado a jovem em Pindamonhangaba porque ela queria terminar o relacionamento com ele. Antes do crime, ele teria ameaçado a jovem por mensagem de WhatsApp: se você terminar o relacionamento, vai acontecer algo. Juliana Fernandes Cândido, de 19 anos, foi morta enquanto entrava no carro do pai em Pindamonhangaba após a aula. Lamentável isso, imagens que você acompanha aí. O ex-namorado da jovem, da Juliana, né, Fernandes Cândido, morta a tiros em Pindamonhangaba, foi apreendido na noite de sexta-feira pela Polícia Civil e confessou realmente o crime. O crime foi registrado por uma câmera de segurança que mostrou, né, que a Juliana Fernandes Cândido havia saído da aula e estava entrando no carro do pai, né, do pai dela, quando foi surpreendida por um homem que atirou nela pelas costas, covardemente ainda. A adolescente de 17 anos já era apontado como principal suspeito pelo assassinato da jovem de 19 anos. E de acordo com o delegado Horácio Campos, da Delegacia de Investigações Criminais, o DEIC de Taubaté, a investigação descobriu que ele, né, contou com a ajuda de um parente para poder fugir
depois de ter atirado contra a jovem. O carro em que ele estava seguiu até o litoral norte paulista, passou por Ubatuba, passou por Caraguatatuba, tudo monitorado por câmeras, hein? Nós falamos hoje sobre a função e a eficiência do monitoramento, então isso ajudou. Teve a trajetória acompanhada por câmeras e depois foi em direção a São José dos Campos, onde ele foi apreendido em um cerco policial. Portanto, trazido às dependências do DEIC de Taubaté, ele acabou confessando a prática do crime, né, que teria realmente atirado contra a moça, e confessou imediatamente. Ele alegou em sua afirmação que mantinha um relacionamento amoroso com a garota, mas fazer o quê, né? Ela queria terminar, porém ele soube, né, que ela havia traído ele, aí ele foi lá e executou. Informação que a polícia agora também está apurando, mas independente disso, Cana vai passar alguns dias comendo às nossas custas, porque somos nós que pagamos através dos nossos impostos. Tony Blade, na Rota do Crime. Agradecer aqui a padaria Empório de Pães Integração, que patrocina também aqui o nosso programa, ajuda a gente aqui, né, com um café gostoso a partir de quarta-feira. Vocês não vão tomar café porque hoje não é quarta, né? Prefixo é 12, já comeram muito no domingo. 12-99640-4787, 12-99640-4787, em frente ao Integração na Vila Industrial. É a padaria do seu João. Chegando lá, não esqueça de falar que viu ouviu, né? Viu aqui nas redes sociais e acabou ouvindo também através da 012 News. Obrigado de verdade pela parceria, seu João. Bom, eu acho que está na hora da gente ir embora, né? Agradecer aqui o Vander pela participação. Há tempo você não viu o Vander, porque agora, depois que virou felizmente empresário, né? Felizmente não, né? Eu digo infelizmente porque eu gosto do Vander, né? E falar com ele Sempre que eu falo com o Vander é notícia ruim, pelo amor de Deus. A gente teve uma empresa junto. Sempre que eu vejo mensagem, o Vander tá escrevendo, mas dói até o. Por isso que eu bloqueei ele, Tony. Ele pelo tá bloqueado o portador das notícias ruins. Sempre que ele manda uma mensagem, alguma coisa ruim. Depois que você encerrou a participação à sociedade, você cresceu. Você viu só? Percebi que você decolou. Depois que eu bloqueei os contatos dele, foi tudo diferente. Ô, Tony, muito obrigado pelo convite. É um prazer vê-lo novamente, né? Realmente faz tempo, né? Desde do Vale Urgente, Vale acho que Urgente, né? Isso já tem alguns anos, mas é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado ao Alexandre. Depois de tanto tempo também estamos aqui lado a lado novamente, né? E muito obrigado aí aos ouvintes. Quem quiser mais informações, vão até a Sua Armas, ali na rua Francisco Paes, número 364, no centro de São José dos Campos, onde serão muito bem recebidos e todos esclarecerão as suas dúvidas referentes à compra de arma de fogo, à aquisição, ao tiro esportivo e também a treinamentos. Obrigado, viu, Vander, pela sua participação. Acho que esclareceu a dúvida de muitas pessoas aqui e isso é muito importante, né? Não é simplesmente comprar uma arma, achar que pode comprar uma arma, pôr na cintura, falar agora eu sou o bambambam. A arma encoraja as pessoas, então precisa ter um preparo psicológico também, viu? E tem muita gente que paga de conhecedor de arma de fogo, de técnica e tal. O Vander, ele não só por conta dessa história que ele tem na polícia aí, como atirador, com certeza, se tem um cara que eu atesto que só nisso também, viu, Vander? É bom em relação a entendimento de arma de fogo e tudo isso daí. É o Vander. Parabéns, Vander. Obrigado, Vander. Um grande abraço a você. Continue sempre com a gente. Fique com a programação musical da 012 News. O Rota volta amanhã. Na Rota do Crime volta amanhã no Cidade Sem Limite. Ainda tô lá atrás. Tchau. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.